Olá, como é que vocês estão? Já faz um tempinho que a gente não se encontra, né? Vocês tiveram as duas últimas aulas com a professora Lorena e as duas últimas aulas vão ser comigo, ok? Então, com ela vocês viram a parte da introdução e a parte do desenvolvimento. E hoje nós vamos terminar a nossa redação. Nós vamos ver como é que você pode fazer uma conclusão, ok? Então, os tópicos da nossa aula de hoje, do nosso primeiro vídeo. Primeiro, alguns lembretes e dicas para escrever uma boa conclusão. Eu vou retomar um pouco do que eu falei lá naquela primeira aula que eu dei para vocês de modo geral. Então, nós vamos ter os elementos que compõem uma conclusão. E por último, que já é um pouco de um spoiler de um elemento, que é a proposta de intervenção, ok? Essa vai ser a nossa aula do nosso primeiro vídeo. E depois nós vamos falar um pouco sobre o segundo vídeo, ok? Vamos lá? Então, lembretes e dicas para escrever uma boa conclusão. Primeiramente, quando você está escrevendo uma conclusão, você tem que iniciar com algum conectivo que vai ligar toda a sua redação, tanto a sua introdução quanto o seu desenvolvimento, que é a sua argumentação, e a sua conclusão. Mas é bom você ter em mente que não é legal você iniciar com marcações redundantes. Por exemplo, concluiremos agora. Então é possível concluir. Finalizando. Por quê? Porque quando você escreve desse jeito, não vai soar tão natural assim para o avaliador, certo? Ou seja, vai ficar com marcas de redundância, porque já vai estar falando que você vai estar concluindo a sua redação, e não é necessário, entendeu? Tem que ser algo mais dinâmico. O avaliador vai ver que você soube elaborar todo o seu texto, entendeu? Então, tente deixar de forma mais natural. Por exemplo, em vista do que foi discutido, a partir do que foi abordado, em virtude do que foi argumentado, em suma, portanto, todos esses conectivos, eles deixam a sua redação um pouco mais dinâmicas e naturais. E o avaliador, ele vai perceber isso, ok? Então, nós temos também que esse é um erro bem importante que as pessoas cometem, certo? Que a conclusão não é para trazer novas discussões. Porque, tipo assim, quando você está escrevendo a sua conclusão, você pode pensar, eu não vou retomar o que eu falei lá na minha introdução, porque isso vai soar repetitivo. Eu não quero soar repetitivo, mas, gente, vocês têm que ter na cabeça de vocês que a conclusão é o momento de encerrar o texto de vocês. Ou seja, vocês têm que ter a retomada das ideias que vocês abordaram durante todo o texto de vocês. Ou seja, não é lugar de vocês, vou botar aqui um novo objetivo. Não é assim, entendeu? Vocês têm que encerrar. Ou seja, a retomada dos objetivos que foram tratados ao longo da argumentação, ao longo do que a Lorena explicou lá no começo da introdução, que é a tese. Ou seja, porque dessa forma vocês vão estar apresentando coesão e coerência, certo? Porque primeiro, você vai introduzir o seu tema, depois você vai argumentar o seu tema e por último você vai concluir o seu tema, ok? Ou seja, você vai estar ligando dessas três formas a sua redação como um todo. E isso o avaliador ele vai perceber muito bem, entendeu? Então, novamente, primeiro, não usar um conectivo redundante. Segundo, não ter medo de soar repetitivo, você tem que finalizar a sua redação. Terceiro, retomar os objetivos, a sua tese que você colocou lá na sua introdução, ok? E quarto, você vai apresentar dessa forma uma coesão e coerência ao longo de todo o seu texto, ok? Repetindo, você vai apresentar, você vai discutir e você vai concluir a sua redação. Ok, então, agora vocês podem estar pensando, Lucas, eu já sei como é que eu vou colocar alguns conectivos, o que é que tem que fazer na conclusão, mas como é que eu vou fazer ela? Quais são os elementos que eu tenho que necessariamente colocar na minha conclusão? Bom, vamos ver isso agora? Então, elementos que compõem a conclusão. Primeiro, como eu já falei, é o uso de um conectivo. Que para que vai servir esse conectivo? Você vai conectar suas ideias e auxiliar na sua coesão do texto, ok? Não vou repetir muito porque vai ficar um pouco redundante, certo? O que eu acabei de falar para vocês. Segundamente, também que é a retomada do assunto e da tese. Que essa retomada do assunto e da tese, vocês têm que colocar de novo porque ela vai
mostrar uma linearidade na redação de vocês, porque vocês vão estar retomando os objetivos que vocês abordaram. Vocês lembram que a Lorena falou sobre o que era a tese lá no começo da introdução? Pois, se vocês não lembrarem, vocês vão lá ver o vídeo de novo e vão aprender sobre isso outra vez, ok? Dessa forma, vocês vão apresentar a coesão e a coerência. Essas duas aqui eu já acabei de falar para vocês, então não vou especificar muito. Tenho que especificar é na parte da proposta de intervenção, porque também é bem importante e é onde vocês cometem mais erros. Porque quando vocês estão escrevendo uma redação para o Enem, vocês têm que obrigatoriamente buscar uma proposta de intervenção, que é o quê? Soluções viáveis para os problemas que vocês levantaram ao decorrer do texto, ok? Então, e também é importante vocês lembrarem que essa proposta de intervenção, que está dentro da conclusão, ela se dá na competência 5. Então, só essa proposta de intervenção, ela já é uma competência, ok? E ela vale o quê? 200 pontos da redação de vocês. E quando vocês estão escrevendo a proposta de intervenção de vocês, vocês têm que pensar, qual é o agente social que eu vou utilizar? E quem é que eu vou colocar aqui que vai buscar solucionar esse problema? E quem são esses agentes sociais? Bom, é o Estado, é o governo, é a escola, é a mídia, ok? Mas também é bem importante vocês terem na cabecinha de vocês que não é só, o governo tem que buscar soluções para isso. Não é só assim. Nós vamos já ver um pouco mais sobre isso. E outro ponto bem importante é que vocês precisam respeitar os direitos humanos. Ou seja, nada de botar uma solução que vai ferir outra pessoa, que tenha violência, que tenha agressão, alguma coisa assim. Não pode fazer isso, gente, por favor. Então, essa parte da proposta de intervenção. Quais são os elementos que precisam ter na proposta quando vocês estão escrevendo sobre a solução? Primeiramente, vocês necessitam ter uma ação. O que é que pode ser feito? Como é que essa solução ela vai ser resolvida? Aí temos aqui o agente social. Quem é que vai realizar essa ação? É o Estado. É a escola por meio de palestras. É o governo criando tal lei que vai auxiliar em tal caso. E como é esse modo, ok? E nós temos o efeito. Qual é a finalidade dessa ação? Porque essa ação ela tem que ser movida por um objetivo. Então, qual é esse objetivo específico que vocês estão na mente de vocês, que vocês estão buscando que ela vai auxiliar nessa solução? Qual é o motivo transformador, ok? Porque dessa forma as pessoas elas vão ter mais consciência. Porque dessa forma o Estado vai garantir que crimes assim não sejam mais cometidos e por aí vai, ok? Agora, algo que eu quero discutir com vocês é uma dicasinha para vocês terem em mente, certo? Vocês busquem fugir de soluções que não sejam viáveis quando vocês estiverem buscando uma solução para o problema, ok? Vocês têm que pensar, isso que eu estou pensando é possível ser realizado dentro do âmbito que nós estamos inseridos? E não pensar, eu vou buscar aqui uma solução que vai fugir do senso comum, mas que é mirabolante, que ninguém nunca pensou. Ok, vocês têm que fugir do senso comum, mas você também tem que pensar que essa ideia, ela tem que ser possível, ela tem como ser realizada pelo agente social que vocês escolheram falar, ok? Se for o governo, tem como o governo realizar isso? Tem como a escola fazer isso que eu estou pensando? Entendeu? Tem que ser o quê? Viável. Não tem que ser a ideia mais mirabolante possível, a ideia mais difícil possível, entendeu? Porque os avaliadores, eles também vão prestar atenção sobre isso, ok? Então, agora nós terminamos o nosso primeiro vídeo, ok? O nosso segundo vídeo vai ser com exemplos. Nós vamos retomar aqueles exemplos que a Lorena deu na introdução e no desenvolvimento. E agora nós vamos ver a conclusão. Como é que essas pessoas elas conseguiram concluir de forma satisfatória a redação delas, que chegou na nota 1000, entendeu? Então nós vamos ver algumas dicas que eles usaram, ok? Vejo vocês daqui a pouquinho.